Direto agora o depoimento do doutor Alexandre Zavascki, chefe da infectologia do Moinhos de Vento, que está usando plasma de pacientes curados do Covid-19 com bons resultados. Vanessa, pode rodar o depoimento do doutor Zavascki. Primeira coisa para entender sobre a terapia do plasma é entender o que é o plasma, né? Então, o plasma é um componente líquido do sangue em que tem também proteínas. E algumas dessas proteínas são anticorpos. Anticorpos são proteínas imunoglobulinas produzidas contra algum micro-organismo. A ideia da terapia com plasma em doenças infecciosas, ela já é bastante antiga, ela vem sendo aplicada para várias infecções já desde muito tempo, inclusive quando não havia drogas antimicrobianas. E ela consiste em extrair o plasma através de doação, né, de uma pessoa que já se recuperou de determinada doença e administrar este plasma, né, como uma espécie de transfusão de um componente do sangue para uma pessoa que está com a doença em atividade e que, a partir da ação dos anticorpos já formados pela outra pessoa, possamos observar uma melhora mais rápida da doença ou, né, uma melhora, enfim, do quadro do paciente com a doença. Então, se usou para os outros coronavírus endêmicos, o plasma se usou para a gripe, muitas vezes, H1N1, gripe aviária, já se usou para o vírus Ebola, e agora, então, está se empregando como uma alternativa pela ausência de terapêuticas já comprovadas. Também se está experimentando, e isso é importante, o caráter experimental ainda da terapia com plasma, na Covid-19. Então, pacientes que se recuperaram, que têm já comprovadamente a eliminação do vírus e comprovadamente conseguiram produzir anticorpos, esses são candidatos a serem doadores. Então, esse plasma é extraído através de um processo de doação muito parecido, um pouquinho distinto, mas muito parecido com uma doação de sangue comum, né? Então, se retira esse plasma é testado, obviamente o doador é testado para outras doenças, como passa pelos mesmos processos rigorosos de uma doação de sangue. Então, a partir daí, então, esse plasma é administrado no doente com Covid-19. Esse seria o princípio geral da terapia com plasma. Em relação à questão do plasma, a gente caracteriza essa como o que a gente chama de imunização passiva, né? A vacina é o contrário da vacina. A vacina é um tipo de imunização ativa, ou seja, eu exponho o indivíduo a um determinado antígeno ou às vezes ao vírus inteiro atenuado, né? O vírus de uma forma não agressiva, ou componentes do vírus, o que a gente chama de antígeno, e essa exposição faz com que o organismo produza seus próprios anticorpos. A imunização passiva consiste justamente em dar o anticorpo já formado por um outro paciente, e às vezes é de um outro animal, enfim, se usa imunização passiva em outras situações, por exemplo, né, como o soro antiofídico, ele é a partir de anticorpos, enfim, extraídos, né, de cavalos. Então, tem esse aspecto semelhante. Então, é o princípio geral da imunização passiva. Você dá um anticorpo já formado por alguém para um paciente que ainda não teve o tempo, então, de formar o seu próprio anticorpo. Ele poderia ser usado, teoricamente, não como uma imunização, mas uma terapia precoce para alguém que foi exposto, mas não tem sido considerado, por se tratar também de um procedimento não tão simples, né? A administração de um componente sanguíneo, e em relação à eficácia, teria que ser totalmente avaliada se o indivíduo não exposto teria o indivíduo não doente, mas exposto à doença, teria algum benefício dessa terapia.
Primeiro, nós temos que saber realmente se ela vai se comprovar como benéfica e útil clinicamente nos indivíduos que estão doentes. No Hospital Moinhos de Vento, nós elaboramos um protocolo baseado nos primeiros estudos publicados em relação ao uso de plasma em pacientes com Covid. Também baseado nas experiências anteriores com as outras doenças, em que já se conseguia observar que o benefício da terapia com plasma era justamente em casos mais precoces da doença, em fases mais precoces da doença. Então a gente elaborou algum protocolo visando qual seria o melhor candidato, aquele que potencialmente possa se beneficiar mais. E vou falar um pouquinho, antes de falar dos casos, falar que, aparentemente, por um estudo, pelo menos, que nós temos até o momento, conduzido de forma que a gente chama com um grupo comparador, né, e de forma randomizada, ele mostrou que, num subgrupo de pacientes com doença grave, mas não tão avançada, a ponto de estar precisando ainda o suporte ventilatório, foi o grupo de pacientes que mais teve benefício dessa terapia no final, em termos de resposta clínica em 28 dias após a infusão. Em relação ao Moinhos de Vento, nós já fizemos assim em torno de praticamente, acho que uma dezena de pacientes, agora estamos fechando. Nós tentamos, de novo, elaborar, né, e tentar pegar todos dentro, né, deste prazo ideal. Todos entraram dentro da janela terapêutica aceitável, dentro do protocolo. Nem todos foram no momento que a gente acredita seria o ideal, mas, enfim, por questões do momento que eles chegaram no hospital, o momento da piora clínica, o momento da caracterização do quadro como de potencial gravidade. Então, mas todos fizeram dentro da janela terapêutica. E é importante observar, e importante chamar a atenção das pessoas, que diferentemente de um antibiótico por uma infecção bacteriana, que a gente começa hoje e espera que daqui a 3 dias aquele paciente vai ter uma melhora importante, vai passar febre, vai melhorar os exames. O efeito dessas terapias antivirais a gente acaba observando num período mais prolongado. Então, nem sempre aquele benefício ele vai ser observado individualmente naquele paciente. Mas depois que a gente acompanha um grupo de pacientes, a gente pode ter uma ideia melhor se aqueles pacientes que receberam, ao final, enfim, de 4 semanas depois, tiveram maiores taxas de recuperação. Tá? O nosso número ainda é pequeno para a gente fazer qualquer, né, uma afirmação. Todos receberam, todos estão ainda em tratamento. Né? É uma doença que, quando agrava, e a gente espera que o plasma, em boa parte desses pacientes, assim a gente deseja, tenham ajudado eles a não agravarem mais, né, se não tivessem recebido a terapia. As contraindicações, elas são basicamente as mesmas de uma transfusão sanguínea, né? E basicamente isso se resumiria a uma reação prévia a uma transfusão sanguínea, uma reação prévia grave, um efeito adverso grave a uma reação sanguínea. Basicamente essa a contraindicação, né, absoluta para a terapia com plasma. De outra forma, ela envolve os mesmos riscos de uma transfusão de plasma para outros motivos, né? A gente usa plasmas, enfim, ou transfusão de sangue, componentes de hemácias, é muito semelhante as contraindicações e os efeitos colaterais.